Fala, Larissa, boa noite, tudo bem? Oi, Luna, tudo bom? Seja muito bem-vinda, né, ao nosso episódio e sua vez aí de dar a sua contribuição para a galera, contar a sua história. Muito boa noite a você, todo mundo que está nos ouvindo. E esse aqui é o podcast Errei a Trave, né, do nosso aluno que foi aprovado, passou para auditor e vem aqui contar a história dele para a galera. E aí, conta pra gente, né? Pra você estar no podcast, tem que ter passado, né? Que não entra aprovação de mentira, é aprovação de verdade. Conta pra galera aí qual foi a aprovação. Fiquei sabendo que saiu definitivo hoje, inclusive, né? Foi. Saiu quase agora. Boa noite Aham. para todo mundo. Enfim, eu fui aprovada na Cepaz Sergipe. Hoje saiu o último resultado, né? O resultado definitivo dos títulos. E aí eu terminei em sexto lugar na classificação. Sexto lugar, Cefaz Sergipe, hoje saiu definitivo, né? Você estava em sétimo, não era? Foi, eu comecei em quarto, aí de quarto eu fui para sétimo e de sétimo eu fui para sexto. Ah, importante que tá nas vagas É, e deu certo, né? E foi aprovada, agora as coisas melhoram, né? Encaminham. se Deus quiser. E conta pra gente aí, eu sempre começo perguntando, conta pra gente aí de onde você é, qual a sua idade, o que que você é formada em quê? Eu tenho 26 anos, tenho 27 anos, desculpa. Tenho 27 anos, sou de Caruaru, Pernambuco, e sou formada em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco, daqui do estado. Eu comecei a estudar para concurso logo que eu terminei, né? Eu me formei no final, na metade de 2018. E aí, na metade do curso, mais ou menos, eu já sabia que eu não ia querer seguir na engenharia. Assim, eu gostava do curso, gostava de estudar e tal, mas eu não me via exercendo a profissão. Tipo, não me via fazendo aquilo. E aí, meu sogro, ele era auditor da Receita Federal. E aí, meu Uhum. namorado começou a me falar, porque você não estuda e tal, para auditor fiscal, o cargo é muito bom, a remuneração é muito boa. E aí eu comecei a assim, internalizar isso. Eu não sabia muito bem o que o auditor fazia, nem o que precisava fazer. Não sabia onde eu estava entrando. Só sabia que eu ia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já comecei a estudar para concurso. Mas aí eu comecei a estudar para Receita Federal. E aí passei um tempão. Tipo, até a Cefaz Alagoas de 2019, eu estudava para Receita Federal. Tipo assim, focada. Legislação aduaneira, comércio exterior. É. Loucura. E agora que vai sair a Receita Federal, você vai fazer a Receita Federal? Não. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Não, vou não. Esse é o problema, né? Que o pessoal geralmente começa estudando para receita, né? E eu desde que eu comecei a fazer conteúdo para rede social, de concurso, eu falo, gente, para que isso? Você vai funilar para receita e você não sabe quando o concurso sai, você não sabe se você vai usar o estudo dessas matérias específicas para o concurso. E aí, o concurso não saiu ainda, né, no dia de hoje, que está só autorizado, mas aí eu estou vendo que ninguém está querendo ir fazer a prova da Receita, vai todo mundo para Cefaz Minas, né? Vai todo mundo Então, para Minas. você vai fazer Cefaz Minas também? Então, acho que sim. Tipo assim, tô esperando ainda sair, porque vai ter o curso de formação da gente, né? E ainda não tem, assim, não divulgaram as datas certas. Provavelmente vai ser setembro e outubro, mas não sei se pode atrasar e tal. Mas até agora, assim, acho que eu vou fazer. Sim, sim. E voltando lá no início da trajetória, quando você começou lá estudando para Receita, foi quando, assim, mais ou menos, você lembra? Lembro o dia exato, porque eu tinha anotado. Foi dia 23 de junho de 2018, 23 de julho de 2018. Foi bem no finalzinho de julho, quase agosto. 23 de julho de 18, né? 2018. Então, tá quase, você vai fazer. Iria fazer o aniversário de 4 anos de concurseira, mas não fez, né? Aí não fez. Felizmente não fez. E aí você começou lá em julho de 18, estudando para mais específico para receita, né? Então, tipo, em 2018, esse segundo semestre, foi praticamente o ciclo básico, né? Eu comecei a estudar tributário, meio que eram matérias do ciclo básico da área fiscal mesmo.
E aí, Sim, quando foi em sim. 2019, foi que eu comecei a colocar as específicas da receita. Eu não sei se, tipo, nessa época existia, eu não sabia, mas eu acho que hoje em dia a gente também tem muito mais informação aqui no Instagram, tipo, informação boa. Tipo assim, do que é o mundo dos concursos. Eu não comecei desde que eu comecei a estudar, eu não fiz acompanhamento. Eu acho que também foi um erro meu. E aí, meio que eu achava que era só estudar, e não é só estudar. Tipo assim, é diferente você estudar para faculdade e você estudar para concurso, né? E eu achava que eu só tinha que estudar, e estudar muito, 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 e achava que isso ia, assim, me garantir a aprovação. E não é bem assim. Eu até comento que eu acho que a prova mais importante para mim foi a da Cefaz Alagoas de 2019. Porque eu não passei nela, mas, assim, foi a partir dela que eu vi que eram furadas, dá para receita. E foi a partir dela também que eu comecei a pesquisar quem eram os aprovados, que essa galera estava fazendo para passar e eu não estava fazendo. E aí eu acho que foi a partir daí que eu comecei realmente a estudar assim, mais certo, né, digamos assim. É muito interessante isso que você pontuou aí, que é uma coisa que eu bato sempre, eu falo sempre, e as pessoas, principalmente as pessoas que são mais iniciantes, às vezes ficam até meio com raiva por ouvir isso, né? Porque você falou duas coisas interessantes. Você falou que uma prova muito importante foi a de Alagoas, porque você percebeu que você ficou meio que sabendo o que as pessoas que passavam faziam, né? E você disse que não estava fazendo o certo, né? O pessoal, principalmente quando é mais iniciante, o pessoal vem muito para o mundo dos concursos com o viés, igual você falou, o viés do jeito que eu já estudava antes, né? Então, é muito comum, assim, a pessoa, quando ela está começando, ela tentar estudar, assim, do jeito que eu me dou melhor com o estudo, do jeito que eu acho que eu aprendo melhor. Só que, assim, como você mesmo falou, né, que naquele momento você começou a ver o que os aprovados faziam, e quando você vai olhar, assim, claro, a gente fugindo aqui dos casos isolados, quando você vai olhar o que a imensa maioria das pessoas faz para passar, não é aquele negócio de cada um faz uma coisa absolutamente diferente. Os métodos, né, o que funciona é mais ou menos homogêneo para todo mundo, né? Quando você vai observar, claro, com peculiaridades, né? Às vezes você tem uma formação ali mais de exatas, então exatas é mais tranquilo para você. Às vezes você tem uma formação de direito, as matérias de direito são mais tranquilas para você, mas via de regra, assim, o pessoal que passa estuda de um jeito muito mais parecido do que diferente, né? Você não Uhum. vê ninguém falando assim, ah, não, eu estudava por audiobook, porque minha memória auditiva é muito boa, então eu estudava por audiobook. Você não vê isso, né? E às vezes o iniciante, né? É claro que eu estou dando um exemplo extremo aqui de uma loucura completa, né? Mas às vezes o iniciante ele quer muito assim inventar a roda e descobrir como que ele qual é o estudo que funciona para ele. Só que muito provavelmente, né, o estudo que funciona para ele é o que funciona para o resto da torcida do Flamengo todo, né? Que a gente é É. muito mais. E eu sempre bato nessa tecla, né? A gente, em termos de aprendizado, a gente é muito mais parecido entre a gente do que diferente. Então, assim, dificilmente, né? Já falando aqui, por exemplo, uma coisa que aprovado sempre faz, né? Você, muito provavelmente, você fez muito, né? Resolver questão, fechar lacuna, dominar histórico. Assim, independente de quem for, muito provavelmente isso vai ser muito mais eficaz do que você ficar lendo e relendo o PDF, né? Ou você ficar, sei lá, transcrevendo o PDF na mão, ou grifando e lendo e relendo o grifo. Isso não vai mudar de uma pessoa para outra, né? E Uhum. às vezes, né, a pessoa que é iniciante, ela demora muito tempo para perceber isso, né? E perde muito tempo tentando inventar o método dela que a rigor ela não precisava, né? Então, você falou até de fazer questão. Para ter noção, eu assinei o TEC em janeiro de 2020, tipo, um ano e meio depois que eu comecei a estudar. É quase surreal, assim. Foi um ano e meio que eu não sabia o que eu estava fazendo, praticamente, assim, dentro da área fiscal. E aí eu lembro que quando saiu até o resultado da Cefaz Alagoas e tal, foi quando eu comecei a seguir, comecei a seguir o Andretti. E eu lembro que ele postou que ele tinha feito 130 mil questões, eu acho, alguma coisa assim. Eu fechei com a Cefaz Sergipe 120 mil questões no TEC. De janeiro de Foi? 2020 até... Passou, Andretti? Não, passei não, cheguei perto. Mas não passei não.
É aquilo, né? A gente, enquanto iniciante, às vezes a gente cai muito nesse vício, né? De assim, tentar meio que inventar a roda e ver o que funciona para mim. Só que o que funciona para mim, muito provavelmente, assim, é 99% parecido do que funciona para o resto das pessoas que passam, né? Claro, você tem Uhum. aquelas exceções ali, que você tem, sei lá, uma ou outra pessoa que estudou de um jeito muito doido e passou, né? Tem sempre aqueles casos de gente que assim, só fiz questão, nunca estudei teoria de nada. Ou tem aqueles exemplos, só estudei teoria, nunca fiz questão. Tem aqueles exemplos extremos, mas via de regra é tudo assim, quem passa faz coisas parecidas, né? É verdade. E olhando aí para esse início do seu estudo aí, até a prova da Cefaz Alagoas, o que você acha que você fez que não foi bom e que você faria de novo, diferente se você estivesse começando agora? Então, eu não fazia questão, né? Comecei a fazer questão, tipo, bem depois, faltava menos de um mês para a prova. Foi quando eu assinei o TEC. É, eu também, como eu estava estudando as coisas da Receita, até, tipo, lá, então, meio que não tinha muita chance, né? Assim, Uhum. eu estava estudando ainda, sei lá, regulamento do imposto de renda, legislação aduaneira e tal. Não fazia muito sentido. Vou ter que fazer a prova da Receita agora, pelo menos para honrar o regulamento de renda que você estudou. Outra coisa também que eu fazia era muito resumo. Por um lado, assim, minha base teórica foi muito boa. Tipo, até hoje, assim, se eu pegar, eu me recordo de muita coisa de direito administrativo, de direito constitucional. Até quando eu entrei no EAT, uma coisa que fez muito sentido para mim foi parar de estudar coisas que eu já tinha que saber antes do edital sair. E funcionou para mim isso. Eu construí uma base muito boa, mas uma base muito demorada. Então, tipo, meio que assim, eu não faria de novo tudo isso. Eu sempre estudei assim com muita atenção, eu tenho uma concentração boa, mas eu acho que leva muito tempo também. E eu acho que não É, compensa no final das contas. Tipo, é agora tá tendo exatamente. uma chuva de editais, né? Tá vindo muita coisa boa. Se você for querer parar e resumir tudo e tal, você vai perder assim essa onda e Exatamente, né? É uma coisa que também, né, a gente comenta muito dentro do EAT e em vários pontos da metodologia isso está presente, né? Às vezes a gente tem a tendência a pensar muito de uma forma assim unidirecional no seguinte sentido, assim, quanto mais eu estudar direito administrativo, melhor, né? Quanto mais eu, quanto mais detalhado for meu resumo de direito constitucional, melhor. Quanto mais eu aprofundar na teoria disso aqui, melhor, porque eu vou ficar com uma base forte. Só que assim, tudo dentro do contexto do estudo tem ponto ótimo, né? Então é bem aquele caso de assim, se você for estudar a teoria e você for muito rasa, né? Você estudar de qualquer jeito, largado, sem atenção, sem concentração, quando depois você for migrar lá para a resolução massiva de questões, você vai ter muita dificuldade, você vai apanhar muito, não vai ser algo bom para você, não vai ser algo produtivo. Só que também se você agarra demais para ver a teoria pela primeira vez, né? Acontece isso que você falou, né? De assim, muitas vezes aconteceu até comigo, assim, que eu sentei para estudar uma matéria e eu demorei, vamos colocar assim, sei lá, 80 horas para estudar a matéria, para fechar a teoria da matéria. E talvez, se eu tivesse me forçado a ser rápido, eu estudaria na metade do tempo e entraria nas questões muito antes. Então, assim, é uma coisa também que a pessoa, quando é iniciante, muitas vezes ela peca muito, né? De tentar ser perfeccionista demais no primeiro estudo, né? De querer, isso. assim, eu quero saber o detalhe do detalhe do detalhe. Né? E lá na frente, quando ela migra para a questão, ela percebe que, assim, não era a hora dela saber o detalhe do detalhe do detalhe, que era meio que algo até impossível, né? Assim, você Às no vezes nem primeiro cai, contato tipo, às vezes o detalhe que você está querendo entender ou memorizar, isso nunca vai aparecer numa questão, né? uhum, Então, assim, é aquela história, né? Você sempre tem o ponto ótimo, né? Assim como a gente tem na alocação no pós-edital, né? O ponto ótimo, assim, olha, eu estudar demais, eu estudar pouco numa matéria,
é ruim, né? Porque eu vou chegar na prova e eu posso me ferrar nela. Mas eu estudar em excesso também é ruim, porque o estudo em excesso que eu faço em uma é o estudo em Vira da falta que eu outra. faço na outra, né? Como o meu tempo é limitado, né? Tanto a falta quanto o excesso são ruins, né? E isso Uhum. é muito interessante da gente ter em mente, né? E aí você foi estudando, né? Em pré-edital e foi fazendo. E a primeira prova que você fez foi Cefaz Alagoas, não foi? Não, a primeira prova que eu fiz foi Cefaz Bahia. É, eu acho que foi no começo de 2019 a prova, não foi? E aí eu tinha terminado o ciclo Foi. básico. E aí eu fui meio que para ver como eu ia me sair nas matérias do ciclo básico, sabe? Aí fui só realmente fazer a prova. Mas não estudei a legislação de lá, eu ainda nem sonhava em estudar civil, penal empresarial e tal. Aí, assim, Uhum. eu considero assim que minha primeira prova mesmo foi a Cefaz Alagoas, porque no meio do pós-edital eu já comecei a pegar a legislação estadual e tal. Mas eu ainda fiz a Cefaz Bahia. Você fez Cefaz Bahia. Mas para valer mesmo, a primeira foi Cefaz Alagoas, que foi a Cefaz primeira que você Alagoas. estudou a legislação, Aham. que você foi com o objetivo de tentar passar mesmo. Isso, aham. E como que foi o resultado, assim, da Então, Cefaz Alagoas? eu me saí bem, tipo assim, direito tributário, contabilidade, essas matérias, mas assim, eu lembro que contabilidade de custos eu não fui bem, mas na geral eu fui bem. Em auditoria eu lembro que foi bem difícil assim para todo mundo, mas minha nota foi meio razoável. Mas, por exemplo, em empresarial eu acho que eu fui muito mal, civil eu fui muito mal, penal eu fui muito mal, era coisa que eu estava acabando de ver. Custo eu lembro que eu fui muito mal também. E lá era uma errada no uma certa, né? E aí, tipo, é exponencial a sua queda. Mas, assim, as matérias de base, que eu passei muito tempo estudando, eu tinha ido bem, sabe? Mas, assim, foi quando eu percebi que eu ia mudar a forma como eu ia estudar. Aí, logo depois dela, veio... Logo depois não, né? Demorou um pouco o edital do ISS Aracaju. Porque depois da Cefaz Alagoas, Sim, veio a pandemia. sim. Foi. Aí quando veio o ISS Aracaju, aí eu já comecei a estudar, tipo, mais por questões. Eu já tinha meio que visto a teoria de quase tudo. Acho que eu só não tinha começado a estudar AFO. E aí eu comecei a estudar AFO. Eu acho que já foi uma preparação, assim, não sei se eu passaria naquela época, mas eu acho que eu consegui crescer muito, sabe, nesse pós-edital. E aí a prova foi suspensa. Do ISS Aracaju que você fala, né? Foi. Aí a prova foi suspensa e depois teve Cefaz Ceará. Foi quando eu entrei para o EAT. Uhum. Lá em Alagoas, você lembra em quanto você ficou, mais ou menos? Ficou longe Eu das acho que eu vagas? fiquei, tipo, no olho na vaga, acho que minha classificação ficou, tipo, entre 400 e pouco e 600 e pouco, sabe? Alguma coisa assim. Tava longe, né? Aham. Você lembra, assim, onde que foi mais... Onde, o que que te deu mais desvio negativo na prova? Ou seja, o que que você tirou muito menos do que a galera Eu que lembro que passou? custos, eu acho que custos, se eu não sair zerada, eu, tipo, sair negativa, quando faz uma errada no Lancerta. Uhum. Legislação também, tipo assim, eu não fui muito ruim, mas só que legislação você tem que fechar, né? Então, tipo, eu também tinha, com certeza, É. desvio negativo nela. É, De cabeça assim, eu não vou lembrar, mas foi mais ou menos isso, assim. A trinca dos direitos. Sim, mas provavelmente o que deve ter impactado mais era a legislação, que tinha um peso muito alto, né? Que era, acho que Era a 70% da legislação e nota lá é legislação e auditoria, né? é, a legislação e auditoria, acho que era 66% dos pontos da prova, né? É quase tudo. Quase tudo. E aí a próxima prova foi que você pegou foi Cefaz Ceará, né? Aí você já Uhum. estava no EAT, você já tinha entrado, não tinha? Já, aham. Você Aí lembra, essa prova. você lembra quando você me conheceu, quando você conheceu o EAT, quando você entrou, você lembra? Então, eu lembro que depois dessa fase Alagoas, eu comecei a te seguir. E eu lembro que eu entrei no EAT porque eu assisti a live que você faz toda vez quando sai um edital e tal. É, E aí, quando eu assisti a live, eu falei, pô, vou entrar. Você abre as inscrições, acho que na mesma noite até. E aí eu entrei para fazer. E assim, foi muito bom de que a Cefaz Ceará foi a reprovação assim que mais doeu. Acho que por, sei lá, duas questões das específicas ou três, eu não tive a minha discursiva corrigida. Mas assim, eu fui bem ansiosa para a prova, fui muito nervosa.
fiz uma, tipo assim, uma prova bem aquém do que eu vinha fazendo, sabe, na minha preparação. Aí essa assim eu fiquei bem triste, porque eu Da, sabia que eu tinha me preparado e tal, sabia que eu estava bem e não consegui. da, da Cefaz Ceará, né? Você ficou perto de ter a discursiva corrigida, mas não Aham. foi, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 94 pontos e para ter a discursiva corrigida foi 102, foi alguma coisa assim. Uhum, sim. E aí, depois do Ceará, o que você fez? Você lembra? Eu ia estudar para Alagoas, depois do Ceará, Alagoas 2021, né? E Aham. aí, com uma semana, saiu o ISS Aracaju. E aí eu Aracaju de assisti aquela volta. live também, que era para decidir o que você vai fazer entre o ISS Aracaju, Aham. você faz Alagoas e você faz Roraima, eu acho, né? Eram três, que estavam, três provas iam ter. E Eu aí acho, eu decidi, acho que era isso. foi, e aí eu decidi fazer o ISS Aracaju. Aí no ISS Aham. Aracaju eu não estudei nenhuma discursiva, porque eu lembro até que você falava que se você não vai ter a sua discursiva corrigida, né, não tem para que estudar para ela. Eu não tinha tido minha discursiva corrigida no Ceará, então achei que talvez não fosse dar também. E aí eu só foquei assim em questão, fiz muita questão durante essas 5 semanas. Aham. E aí, na objetiva, eu ficaria, acho que era em 26º ou 29º lugar. Mas aí eu fiz uma prova discursiva bem ruim e fui parar em 49º. Mas assim, foi a primeira vez, né, que eu tinha discursiva corrigida. E foi uma prova que tinha muita gente boa no ISS Aracaju. E eu consegui Sim. eu consegui ficar perto ainda das vagas, né? Eu não fiquei nem no final do CR, eu fiquei bem perto, pela objetiva. E aí me deu, Sim. assim, uma confiança maior. Uhum. Lá, provavelmente, você deve ser até chapada na validade, né? É, provavelmente. Agora já tá no 20 e nem terminou de completar a ampla. Eles estão devendo ainda 4 pessoas, parece. Já tá no 20 alguma coisa. Você é 40 e pouquinho lá, né? É. Mas lá Mas o todo concurso. mundo, quando você vai ver a lista, todo mundo passa em outros. Tipo, tem gente que assumiu agora, que passou no ISSBH e aí vai sair. Uhum. É, não, as listas rodam, né? O importante é você botar seu nome nelas lá, que É. uma hora vai chamando tudo e dá certo, né? E aí você fez Aracaju quando teve, e depois, qual que foi a prova seguinte? Depois eu ia para BH. Só que aí comecei ainda, acho que eu fiz, se eu não me engano, em BH, no planejamento eram 2 rodadas, não era? Que ia dar no edital, alguma coisa assim. Sim. Acho que eu cheguei perto Aham. do final da primeira. E aí saiu o edital da Cefaz Sergipe. Assim, Sergipe é bem perto do meu estado e tal. Eu preferia, era mais perto de casa. E aí eu optei por Aí trocar. você assistiu a live também de para onde ir. Ajuda, Foi. não ajuda? Ajuda. Hã? Ajuda demais, demais mesmo. E o que eu É, falei aconteceu ou errei? Né? Que às vezes a gente dá uma de mãe de na live também, né? Fala assim, ó, vai pra cá que vai dar bom, não sei o quê. não, acertou, acertou. Assim, essa faz Sergipe foi uma ótima oportunidade, né? Porque tinha Pará, BH e Sergipe. Sergipe tinha aquele edital monstro de TI, muita gente correu. Sim, Tem que pensar também, às vezes, feito você fala, né? Prova boa não é a prova que a gente quer, é a prova que a gente passa. exatamente, né? E naquele momento, né? Até conversei com o Gustavo semana passada, né? Ele próprio falou assim, ele falou, eu tenho plena consciência que eu poderia passar em qualquer circunstância, porque eu estava bem preparado, mas eu tenho plena consciência de que o momento, né, e a leitura que eu fiz da concorrência naquele momento me ajudou a passar. No caso dele, ele ia Uhum. fazer serviço de todo jeito, que era o estado dele, né? É, Mas no seu caso, você tinha outras opções, né? E naquele momento, acredito que assim, né? O pessoal deu uma preferência muito grande para BH, né? Para uhum. o Pro Pará, Pará também. pro Pará, porque tinha o salário era muito alto, né? E a Uhum. prova era mais assim, o edital era mais amigável também. E em Sergipe, além de serem menos vagas, né? Que isso a priori assusta muito o pessoal. Uhum. O edital veio bem mais complicado do que os outros, né? Uhum. Quando você vai comparar, o de Sergipe era o edital mais complicado, né? Principalmente ali a parte
o que tinha peso alto estava bem complicado, né? Aquela parte de TI ali estava bem complicado, então a gente achava que, né, no plantão de dúvidas lá quando saem os pós-editais, eu lembro que eu falei que, assim, galera, eu acho que Sergipe vai ficar mais desmarcado porque as outras acabam tendo um salário inicial maior, tem mais vaga e o edital é mais bonitinho, né? Aí todo mundo vai para o edital bonitinho e deixa o edital difícil, mas acaba evitando, né? E foi meio que foi bem isso que aconteceu mesmo, né? Pelo menos em termos de número de inscritos, em Sergipe teve bem menos, né? Teve bem menos, bem menos. Eu acho que o Pará foi o que teve mais, né? E foi algo até que o Gustavo comentou também, né? Que, assim, muita gente também, às vezes, vai fazer as provas e estuda para duas provas ao mesmo tempo, né? E aí acaba tendo um resultado aquém do que poderia, né? Pensa num concurso aí né? Igual aí, Sergipe eram quantas imediatas? Acho que é 8, não era? 7 vagas só. Eram 7 vagas. Pois é, eram 7 vagas imediatas. Imagina se você estivesse estudando para Sergipe e Pará ao mesmo tempo, né? Você ia... muito provavelmente você não também ia era conseguir. CESP, né? BH e Pará eram bancas, tipo... Pois é. Bancas pequenas, né? E assim, CESP tem seus erros e tal, mas acho que eu prefiro ainda. Tipo, entre elas, eu ainda prefiro o CESP. E principalmente porque você já tinha estudado para Alagoas, que foi CESP, você já tinha estudado para o Ceará, que foi CESP, e depois você ir para Sergipe, tinha uma sinergia, né? É aquele lance que, né, para você mandar bem na prova, você precisa dominar o histórico da banca, né? Se você já entra no pós-edital com uma parcela boa dele dominada, né? Por exemplo, as matérias básicas, né? Depois você vai até contar para a gente como que foi o pós-edital da Cefa Sergipe, mas só pelo que você está falando, eu não olhei aqui sua planilha, mas deve ter sido algo nessa linha, né? As matérias básicas você deve ter ficado com uma alocação pequena, não muito grande, e uma alocação estourada em TI e legislação, provavelmente, né? Você lembra quanto que foram os números, assim, mais ou menos, por alto? Não lembro, mas assim, eu lembro que desde o Ceará vinha para mim, tipo, tributário vinha, sei lá, 20 minutos por semana, empresarial nem vinha. Vinha muito pouquinho, assim, sabe? Geralmente, meu tempo todo era ou pro que era novo, tipo, em TI o edital era muito grande, para a parte de legislação. Lá em Sergipe também teve aquela parte de conhecimento de Sergipe, que era novidade também para todo mundo, né? E eu acho que só veio isso de novidade no edital de lá. E aí a gente, né, igual você tendo uma base boa, né, e você já tendo, inclusive, além de ter uma base, né, teórica boa, você já tendo um domínio do histórico bacana para aquela banca, inclusive, né, facilita muito para o pós-edital, né, que aí no pós-edital você tem condição de realmente, assim, estudar com alocação baixa nas matérias que valem pouco ponto, né? Naturalmente, o modelo já calcula e já direciona essa alocação para o aluno, né? E aí você conseguiu ficar, né, com a alocação ali de TI no talo, provavelmente, né? E TI no talo, legislação alta também, né? E conseguiu mandar bem na prova, né? TI você conseguiu mandar bem? Deu para sobreviver? Como mudar aquilo, né? Desculpa. Repete, por favor. TI, né, era o maior desafio nessa prova, era TI, né? Sim, porque o edital TI eu veio muito todos intenso, os dias. veio com assuntos todos os dias, né? É. Veio com assuntos novos, complicados e valia muito. Tinha peso mais alto, não tinha? Tinha. Tinha peso 2, não tinha? E eu acho que eram 10 questões ou 15 questões. Eram muitas questões de TI também. Fora o peso mais alto, eram muitas questões também. E aí você estudava TI todo dia? Estudava TI todo dia. Domingo a domingo. Que delícia, hein? Pelo menos Mestre Ramon que não nos ouça, mas... Como é que é? Pelo menos em Minas não cai TI.
Ah, mas agora para você que devia cair pior do que É, em não Sergipe, achei né? Que muito agora, chato. depois que Acho você que é fez impossível gostar. essa guerra contra a matéria. Agora, depois que você fez essa guerra contra a matéria aí, agora devia cair pior, né? O pós-edital de Sergipe, você lembra, teve matérias em modo coragem, você lembra? Empresarial, para mim, vinha modo coragem. Direito tributário também vinha modo coragem. Eu não lembro se constitucional e administrativo também vinha. Mas uma delas eu acho que vinha. Sim. E Geralmente, no aí, máximo, sei lá, se sobrasse tempo durante a semana, eu revisava alguma coisa, sabe? Alguma coisa assim desse tipo. Mas geralmente também não sobra tempo, né? aham. Mas, enfim, se tivesse alguma folga é que eu dava uma olhada. E aí você teve coragem de seguir? Sim. No Sim. primeiro pós-edital que eu fiz assim foi o de Ceará, né? E aí, na última Aham. semana, me bateu o desespero. Tipo, pô, tô há 3 meses sem. Eita, Interessante. Mas você deu uma travadinha aqui. voltou? Voltou. Tô dizendo assim, no Ceará foi a primeira vez que eu fiz o EAT. E aí foi a primeira vez que eu fiz essas coisas, de parar de estudar certas matérias que são importantes, que têm peso e tal, e acreditar que vai dar certo, né? Aham. E deu certo, mas assim, na véspera da prova eu quase enlouqueci. Eu fiquei bem nervosa. Ficou com medo? Por isso que chama modo coragem. Tem que ter coragem, não pode ficar com medo, né? Depois dela foi que aí eu fiquei mais aliviada, porque no que eu tinha parado de estudar, eu fui bem, assim. E aí eu vi que Aham. funcionava. Mas realmente, tem que ter coragem mesmo. Mas em Sergipe, por exemplo, essas matérias todas que você deixou em modo coragem, o desempenho foi, tipo assim, normal, né? Uhum. Nem, No máximo, sei nem lá, você fazia 90% em casa e deixou de estudar para fazer 88%. Não é isso que vai te tirar. exatamente, é isso, né? Foi algo aí que foi desenvolvido aí com bastante coragem, né? Ao longo do tempo. E eu comecei a perceber que realmente, assim, o jeito como as pessoas no mundo dos concursos às vezes encaram o esquecimento, né? É um jeito muito igual você falou. A primeira vez que você fez isso, você ficou assim, ficou com medo, né? Uhum. As pessoas às vezes elas lidam o esquecimento com viés emocional, assim, vou estudar isso aqui porque eu tô com medo de esquecer. Só que, assim, a gente tem que olhar para a realidade, né? Para os fatos. Será que esquece mesmo? Ou pelo menos assim, será que esquece da forma e na taxa que as pessoas falam? Né? Porque quando eu comecei a estudar para concurso, eles falavam numa tal de curva de Uhum. esquecimento que se você ficasse 30 dias sem revisar uma matéria, você esquecia 60%, né? E eu falei, gente, tudo bem, eles tiraram esse negócio, não sei da onde lá, que um cara no século passado fez um experimento, mas assim, não esquece, não. Vamos ser sinceros, eu não, né? Matemática É. financeira, você vai esquecer 60% da matéria em um mês? Não vai, não. Né? Aí eu comecei É. a testar. E para a prova, assim, eu já era bom em português, administrativo, funcional. Eu já tinha feito prova da FGV, da FCC, da CESP, pós-edital de todas. Eu tinha feito muitas questões de todas. Eu comecei a dizer assim, não acho que esquece assim, não. Vou para a prova não vou estudar isso aqui, não. Né? E estudava só as que tinha pontuação alta, né? E eu comecei a perceber que, assim, realmente você esquece alguma coisinha, né? Se te perguntar uma coisa, assim, muito processual ali, o prazo do recurso do não sei o quê, você não vai lembrar. Mas se te perguntar o que é a Uhum. licitação, o que é o controle de constitucionalidade, você não esquece, né? E acaba que o seu Essas coisinhas desempenho... também, tipo Pode assim, falar. eu usava o Anki também, né? E aí, tipo, Aham. prazo, esses detalhezinhos eu não parava de estudar. Então, meio que realmente não fazia muito sentido eu continuar estudando, tipo, com uma carga horária alta, o ciclo básico. Eu acho que até contabilidade, assim, tipo, no começo eu estudava contabilidade todo dia, tipo, o meu primeiro pós-edital de Alagoas, eu estudava contabilidade todo dia. E depois não, tipo, eu acho que eu estudava contabilidade, sei lá, 2 horas durante a semana inteira. Sim. E a gente percebe, né, principalmente quando a gente vai ficando experiente, que assim, você não esquece da forma, você esquece, mas você não esquece da forma que as pessoas acham que você esquece, né?
E você, Uhum. imagina, se você fosse tirar a carga horária de TI da sua prova, para você ficar revisando ato administrativo, você ficar revisando o poder legislativo, né? Não faz o menor sentido, né? Porque É. você não tinha ponto para você ganhar ali, né? Meio que os Uhum. pontos que você tinha ali já estavam meio que conquistados, né? E aí você tinha que ir em busca dos pontos que você tinha a ganhar, né? No pós-edital. Uhum. No seu caso, estava principalmente legislação e TI, né? Isso. Legislação e TI. E agora deu tudo certo, Larissa. Está feliz da vida, né? Aliviada, mas ao longo da trajetória ali, como que era a sua rotina, assim? Você lembra? Em pré-edital, em pós-edital, você trabalhava e estudava? Só Eu só estudava, estudei, entre só aspas? estudava. Só estudava. Desde o começo eu só estudava. No começo, acho que eu comecei, sei lá, fazendo 8 horas por dia. Eu já estudava assim numa carga horária elevada durante a faculdade. E aí eu comecei a estudar, tipo, já com carga horária alta também. Já cheguei a fazer 60 horas líquidas numa semana. Tipo, meu único momento de lazer assim era, sei lá, ir pra academia. Eu, tipo assim, não saía, tipo, não parei de ir pra carnaval, São João, tudo. E Seu lazer aí, era academia? acho- A última coisa que eu ia ter de lazer é... eu lembro até que na planilha vinha dizendo: o Anca é o seu momento de lazer até a prova. é. Sacanagem, né? Mas enfim, eu estudava, tipo, muito, muito mesmo. Acho que depois do Ceará, que foi quando eu tive assim, um desempenho muito ruim para o que eu tinha estudado, foi que eu comecei a, não, vou diminuir um pouco, vou tentar relaxar um pouco e tal, para ver se esse outro lado eu conserto, né? E aí que foi que eu comecei a ter melhores resultados. Mas assim, eu acho que na Cepaz Sergipe, foi assim, o pós-edital que eu fiz menos questões e foi o que eu mantive uma carga horária menor. Acho que eu fazia 45 horas por semana. Sei lá, em Ceará eu fazia mais de 50 do começo ao fim. Mas mesmo que você tá chamando de menor, 45 horas por semana É, com constância é muita coisa, né? Dá para é, você, né? Como se diz? O que você, se você não, é quase que a carga horária limite ali, máxima, né? Porque assim, é. né? Em Eu 45 estudava horas. também em salinha de estudo, sabe? E eu acho que Uhum. ajuda bastante, porque meio que cria uma rotina para você. Então, tipo, eu acordava, ia para lá, saía de lá, ia para academia de meio-dia, almoçava, voltava e ia ficar lá até, sei lá, 9 da noite. Eu jantava lá. Eu morava lá quase. Realmente como se fosse o seu trabalho mesmo, né? E no seu caso Aham, você tinha isso. até, no seu caso você tinha até escritório, né? Não era nem home office. Isso. Não, realmente, né? Sempre estudou com uma carga horária alta e é difícil, né? Você manter constância numa carga horária alta, né? Às É. vezes você dá uma bugada às vezes, né? De tanto Aham. de Não, estudar tipo, hoje, tanto. quando eu paro assim, eu não sei como eu consegui. Tipo, tem gente que pergunta, como você conseguiu? Eu falo, eu não sei dessa resposta, porque quando eu É, paro assim, penso. Acho que você só vai. Você entra numa vibe e fica nela e não pensa e só vai. é uma vibe muito doida mesmo, né? Quando você tá afim de fazer uma coisa, você tá obstinado com aquilo, você não vê mesmo, né? Na hora que você vê, você É. fez já, né? Eu também estudava assim muito mesmo e assim, nem me queixava de assim, tô estudando demais. Não, para mim já era o natural, já, sabe? Acordava, estudava, Uhum. né? Descansava, estudava de novo e era assim, né? Hoje, se falar para mim assim, não, vem cá, estudar 40 horas por semana, assim, não mexer com isso nada, né? Vamos ficar de boa, vamos ficar quietinho aqui do jeito que tá. Difícil, né? Difícil. É, olhando para a trajetória aí, Larissa, você consegue se recordar aí do que você chamaria assim, de um momento de maior dificuldade na sua trajetória? Se você É, tivesse que eleger um.
Quando o ISS Aracaju foi suspenso, eu estava lá em Aracaju. E aí, a gente voltou no domingo, eu fui com meu namorado. E a gente voltou porque a irmã dele ligou dizendo que o pai dele tinha testado positivo para Covid. Na época, acho que a vacina ainda tinha acabado de chegar, mas ele ainda não tinha sido vacinado e tal. E ele tinha 86 anos. E aí ele passou 69 dias na UTI, internado. Tipo, e aí acho que esse foi o pior momento, assim, para conseguir sobreviver mesmo, porque era difícil não fazer nada, só ficar pensando nisso. Eu tentei ainda, eu mantive uma carga horária menor, até para pensar em outras coisas e tal, mas foi difícil continuar estudando e é difícil também, quando você diminui o ritmo, é difícil você voltar a um ritmo alto. Eu acho que essa foi a pior Sim, parte, mas assim. imagina, né? Estudar com pessoas queridas doentes é complicado, É, realmente. A uhum, cabeça falha, né? A cabeça é. não funciona mesmo, né? Mas, mudando de assunto, indo para a parte boa. Quando saiu o resultado, você viu que estava dentro, né? Qual que foi a sensação? Qual que Não, foi o acho que é a melhor sentimento? sensação do mundo. Tá dentro das vagas, acho que não sei, é indescritível, assim. E aí, quando saiu o Sergipe, eu tava com tudo pago pro Amazonas. E aí, o Amazonas era no Dia das Mães, eu nunca tinha feito uma prova FGV, mas eu tinha comprado porque achava que, assim, ia ser uma boa, assim, que a FGV tá pegando um monte de concurso bom, né? Da área Sim. fiscal e tal. E aí, minha família inteira não queria que eu fosse. E eu bati o pé, não, eu vou, acho que vai ser importante e tal. E aí, quando eu cheguei no aeroporto para embarcar, aí eu comprei um sanduíche, paguei no cartão, embarquei, fui parar em Manaus. Quando eu cheguei lá para pagar o hotel, eu tinha perdido o cartão no aeroporto de Recife e eu tava sozinha. Aí, tipo assim, foi a minha viagem para o Amazonas. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiz. Mas você conseguiu fazer a prova? Consegui, mas foi sufoco. Ai, ai. Lá eu fiquei em E 101, eu acho. mas quando saiu o que você comemorou mesmo do resultado, foi hoje ou foi antes? Porque o definitivo mesmo foi hoje, né? Não, a gente já comemorou 1 milhão de vezes, porque quando saiu eu fiquei em quarto, né, a primeira vez. E aí eu contei pra Aham. minha família e tal, saiu de meia-noite. E aí eu falei, mas ainda falta, isso é o provisório, ainda falta o definitivo e tal. Mas quem não estuda para concurso não tem noção, né? Acha que já deu tudo certo e tal. É. Aí já comemorei aí. Aí depois, minha irmã veio, eu comemorei de novo. Aí depois saiu o resultado definitivo, eu comemorei de novo. Aí meu namorado até disse, esse resultado tem que parar de sair, porque já tá bom de comemorar. Agora vai comemorar a nomeação, né? Depois vai comemorar a posse, depois vai fazer um aniversário. De É. ano em ano faz aniversário. A sua amiga aí fala. Tipo Sua isso. amiga ou sua irmã, não sei. Deve ser sua irmã. Falou, não Minha tenho mais irmã. forças para outra festa. Isso que é alegria, isso que é bom. Pra gente fechar aqui, Larissa, queria te pedir aqui dois conselhos, né, que você vai dar para o pessoal que ainda está na luta aí, que não conseguiu passar ainda. Vou te pedir dois conselhos aqui, um da parte técnica e um da parte comportamental, da forma de pensar, de encarar o desafio. Aquilo que você, assim, se fosse para você, né, se fosse para uma amiga sua, começar a Uhum. estudar, se você pudesse dar só dois conselhos, o que, que você diria para essa pessoa? Da parte técnica, eu não faria resumos, tipo assim, de nada. Acho que a gente pensa que vai ler o resumo, às vezes você nem toca no resumo 2 vezes na sua trajetória inteira de concurso. Vai ficando na sua cabeça, não sei como, mas vai entrando. Eu não faria resumos. No máximo, sei lá, pegaria, por exemplo, o Ramon em TI, ele faz o resumo, e aí, agora para Cefaz Sergipe, eu pegava os resumos dele mesmo e complementava com o que eu via de diferente em questão. Mas eu Sim. não criava realmente um resumo. Eu acho que quando a gente começar a estudar, a gente não tem maturidade ainda para fazer resumo também. E eu também faria acompanhamento desde o começo. Tipo assim, teria entrado e tal, desde o início teria tido realmente alguém me auxiliando, porque
feito eu comentei no começo, né? Eu acho que é muito diferente o estudo para concursos do estudo que a gente está acostumado a fazer. E também Sim, faria, tipo assim, muitas questões. Acho que eu faria questões desde do primeiro dia, assim, de estudos. Acho que é o mais importante mesmo, você fazer muita questão, muita questão. E sim, da parte comportamental, eu acho que eu teria sido assim. Eu acho que eu sou muito rígida assim comigo, sabe? Tipo, acho que eu teria sido mais leve, assim. De ter uma carga horária alta, porque eu só estudava. Então dava para eu manter uma carga horária alta, mas assim, também me permitir descansar. Se eu tô cansada e tal, descansar. Às vezes você só tá fazendo hora líquida ali sentado, mas você tá tão exausto que não entra tudo na sua cabeça. Tipo, você faz 3 horas líquidas, mas que você realmente tá conseguindo assimilar, às vezes é 1 e meia. sim. Vai no piloto automático, né? Isso. Show de bola, Larissa. Quero te agradecer demais por ter topado dividir aqui a sua história com a gente, dar essas dicas, esses conselhos para a galera. Te agradecer também por fazer parte do EAT ainda, né? Você ainda é aluna, não é? Não, eu saí porque quando meu AT venceu 1 mês depois de Sergipe. Aí não tinha saído do Cefaz Minas ainda. E aí Aham. ninguém sabia. Eu achava que eu não ia estudar mais, aí não renovei. Certo, certo. Eu te agradecer por então ter feito parte do EAT e ter confiado, né, seu estudo, a nossa metodologia, ter seguido as loucuras que a gente manda vocês fazerem. É para bem, geralmente dá certo. Valeu demais e muito sucesso na Cefaz Sergipe e tudo mais. Obrigada. Eu que agradeço, Luna. Obrigada mesmo. Agradeço por, assim, por todo o planejamento, por tudo. Foi muito importante para mim, muito mesmo. E agradeço também pelo convite aqui para fazer parte da live. Ah, foi excelente. Vai para o YouTube, fica no Instagram, vai para o Spotify, vai para todo lugar que você imaginar. Vai ajudar muita gente, com certeza. Obrigada. Valeu, valeu, Larissa. Obrigadão, obrigadão todo mundo que ficou aí até o final. Show de bola, galera. Amanhã eu vou estar com o Gabriel, que passou na CGU, Gabriel Lacativa, episódio número 15, rumo ao 100. Um dia nós chegamos no 100. Quando chegar no 100, tem uma promessa de campanha aí para quando chegar no 100, para os 100 aprovados aí. Vamos ver o que acontece. Ah, pois eu vou ficar de olho. Fica de olho. Valeu. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.